no caminho e que a gente não se perca por eles, né. Então estamos aqui, né, para a palestra da noite, sempre pedindo a Deus, a Jesus, aos nossos mentores espirituais, que esteja conosco hoje e sempre. Então vamos tirar os nossos pezinhos do chão por alguns momentos, né, vamos tirar o nosso e vamos elevar o nosso pensamento num plano mais alto. Vamos relaxando, vamos nos concentrar somente nesse momento. Vamos fechar os nossos olhos, gente, e vamos respirar. Vamos respirar lenta e profundamente, gente, que isso traz o que nós temos de melhor em nós, principalmente a energia. E assim, nesse momento de aprendizado, vamos pedir ao nosso Mestre Jesus que nos ampare e que nos dê proteção. Vamos nos ligando com a espiritualidade aqui presente, sempre nos envolvendo nesse aprendizado de amor. Vamos até Jesus, desculpa a emoção, gente. Vamos até Jesus, nosso mestre amado, convidando ele para entrar em nossa reunião, aonde nós estivermos, iluminando com uma luz intensa, preenchendo todos os ambientes, forrando pisos, parede, tetos, beneficiando a todos com paz e harmonia. E assim, Senhor, nesse ambiente tranquilo e sereno, Pai, vamos a uma prece, a nossa prece da noite. Nosso Pai, que estais em toda parte, santificado, Senhor, seja o seu louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita, Pai, a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, ensinando a perdoar os devedores, com o esquecimento de todo o mal. Não permita, Senhor, que venhamos cair sobre a própria tentação da nossa própria inferioridade. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal que ainda reside em nós, porque só em Ti, Senhor, brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória, da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja, Pai, hoje e sempre. E assim, Pai, nesse ambiente de amor, vamos passar a nossa palestra para o nosso irmão Guilherme Carvalho. Tema: ditadura da achei essa palavra difícil, perversidade. Eu li ela, eu aprendi o que é isso e fiquei abismado até, né. Então, a palavra é sua, meu irmão Guilherme, é com você agora. Boa noite a todos. Que a paz do Divino Amigo nos envolva nesta noite de blandícias espirituais. Primeiro gostaria de agradecer ao jabá feito pelo meu amigo Alberto, com palavras caridosas, como aquele que ainda não enxerga, ou pelo menos diminui os defeitos alheios, aumentando em muito as minhas capacidades. Ditadura da perversidade. A benfeitora Joana de Ângeles nos traz este texto belíssimo, por sinal, e que eu fiquei me perguntando como começar. Porque é um texto que parece que foi escrito há poucos minutos, de tão atual que ele se encontra. E nos remetendo, primeiramente, à questão da organização espiritual. Caso o meu microfone falhe ou dê alguma interferência, vocês, por favor, me sinalizem. A benfeitora Joana de Ângeles
Comece então pelo título. Às vezes nós não temos o devido cuidado, isso é coisa rotineira, mas em um estudo um pouco mais aprofundado, nós vamos ver que até os títulos de uma mensagem espiritual dizem e muito sobre o seu conteúdo. Analisando rapidamente as palavras ditadura e perversidade, teremos ditadura como imposição de ideias, e perversidade aqui, tendo um significado muito amplo, vamos trazer para o campo da corrupção. Mas não somente da corrupção externa, principalmente da corrupção interna. E a benfeitora Joana de Ângeles, ela começa trabalhando a sua escrita, que é uma verdadeira viagem, nos colocando no contraponto espiritual da evolução. Ela começa nos dizendo que o mal, essa ausência do bem, estes irmãos que, assim como nós, perpetuam ainda no terceiro grau da escala espírita, nesta afinidade com o mal, que se comprazem realmente, ela coloca que eles estão se organizando para reencarnar e perpetuar a maldade que trabalhavam na erraticidade. E nisso nós temos exemplos nas literaturas espíritas no geral, principalmente aqui trazemos a figura de André Luiz e Manuel Filomeno de Miranda, que trabalham mais a causas obsessivas. E vamos ver ali os mensageiros, missionários da luz, libertação de André Luiz, a questão das equipes padronizadas, arregimentadas, sincronizadas do trabalho de obstrução do bem. E nos causa um primeiro choque, uma primeira reflexão, que é, se nós, ao deslumbrarmos através da literatura espírita, alguns pelo fenômeno mediúnico, enxergamos tantos campos que não deveriam brotar, mas que brotam por si mesmos, por escolhas próprias, e tem essa organização imensa, porque no bem nós temos tanta dificuldade de fazer florescer. Quando nós estamos à frente de qualquer atividade vamos citar a casa espírita, mas pode ser utilizado para qualquer segmento religioso. Quando nós estamos à frente, nós temos que trabalhar para manter o estudo, já que a doutrina espírita, uma das bases é o conhecimento, mas não esse conhecimento que fica somente detido às rédeas do centro espírita, é um conhecimento que se expande. Se nós temos que manter este trabalho, o trabalho assistencial, que é o de estender ao outro um consolo, uma mão, demonstrando por que se é espírita, através de uma reunião mediúnica aos desencarnados, através de um atendimento fraterno aos encarnados. Se nós temos esse trabalho e às vezes nos deparamos com situações do cotidiano de surgiu algum evento, como por exemplo um aniversário, e eu não vou ao centro espírita hoje porque este aniversário é importante, eu não posso faltar de maneira nenhuma, e então eu vou com uma causa válida, dependendo de quem seja, não na situação de menosprezar a ligação sanguínea ou não dos aniversariantes, mas de ter aquela consciência da ligação familiar. Agora, nesta semana, nós não podíamos ir ao centro por conta de um aniversário. Na próxima semana, surge um outro imprevisto que me faz não ir ao centro também. E a própria Joana de Ângeles, ela traz que é uma coisa silenciosa, sorrateira. Ela usa essa expressão. É um desânimo sorrateiro que se instala
a partir do momento que você se afasta do centro espírita. Quando é que o mal adentra? Quando nós abrimos a porta. Porque se estivermos vigilantes, orando com as recomendações de Jesus, com o seu evangelho, nós não daremos brechas para que o mal se instale em nós. Ao contrário, estaremos falíveis, porque como não somos perfeitos, somos falíveis. Mas não deixaremos que isso se apodere de nós. Não será uma característica com a qual nós nos afinizaremos. Só que isso não acontece. É levado em consideração, e aí nós vamos abranger as questões sociais da humanidade, como o tempo hoje está muito corrido, como a rotina está acelerada com o boom da tecnologia, o boom dessas expressões sociais, as pessoas estão fragilizadas, não sabem como lidar consigo e, por conta disso, reproduzem o que enxergam como padrão aceitável em sociedade. Geralmente espelhado nas categorias de ídolos, que hoje trocamos a palavra para influenciadores digitais. Porque o influenciador digital disse que esta roupa é a da moda, então nós vamos segui-lo, porque ele sabe, ele tem conhecimento, ele tem dinheiro, e ele se manifesta daquela forma, e ele é aplaudido, e eu também quero os aplausos. Estamos, na realidade, vazios. Vidas vazias na expressão inteligentíssima da benfeitora Joana de Ângeles. Vidas vazias. A quem não sabe para onde ir, qualquer caminho é válido. Então, estes irmãos que estão na erraticidade, procurando perpetrar o mal de que já estão acostumados, que se torna a ilusão, e que não são impedidos por uma corrente contrária do bem, eles vão ficar naquele ciclo vicioso. E é um ciclo realmente, isso é bem explicado pelo espírito Camilo, através da mediunidade de José Raul Teixeira, no livro Tempo de Deus. Camilo traz essa questão de um determinado grupo, eles se alimentam entre encarnação e encarnação, porque um fica na erraticidade trabalhando com o mal, aumentando o seu campo de trabalho, aumentando o seu campo de visão, enquanto o outro reencarna para perpetuar e ser um soldado. Então há essa ligação entre erraticidade e experiência encarnatória. O que nós vamos entender também na questão do Livro dos Espíritos, que traz sobre as ligações mentais. São os espíritos que de ordinário os conduzem. E é uma questão muito interessante porque a maioria de nós, pelo automatismo que é criado durante toda a educação que nós recebemos, por esse automatismo, nós não pensamos como espíritos, nós pensamos como corpos. Corpos que têm uma única existência e que têm de usufruir esta existência da melhor maneira possível. Então, quando nós trocamos essa visão de corpo para a visão de espírito, tudo se expande. As peças se encaixam, porque há causas que a matéria não explica. Temos uma fala do professor Pierre Bourdieu de que o homem é livre quando ele faz o que não quer. Por quê? A liberdade hoje, ela é muito difundida
na situação de eu sou livre para fazer o que quero, eu sou livre nas minhas expressões. Então eu acho que eu posso simplesmente chegar aqui, ofender Alberto, ofender Fidelis, ofender Dirce e ficar por isso mesmo, porque é a minha expressão, é a minha liberdade e ninguém tem nada a ver com isso. E quando tentam me castrar a possibilidade de manifestação, eu penso em ditadura, uma imposição de ideias contrárias às minhas. Mas aí nós vamos fazer este trabalho complexo de, em menos de uma hora, travar este conceito em nossas mentes. Essa liberdade que se faz o que se quer, sem respeitar os parâmetros alheios, o nome não é liberdade, é libertinagem. Quando nós não enxergamos no outro uma criatura humana, quando não enxergamos eles com direitos meramente humanos, estamos cometendo o ato da libertinagem. Estamos, de certa forma, não vejam isso de forma literal, mas regressando ao reino animal, onde não tem instituído essas leis de convívio, onde a minha expressão é a expressão que voga porque eu só tenho esta vida, eu só enxergo o que está à minha frente, o meu campo sensorial. Então, estes seres que estão no grupamento da escala espírita dos espíritos imperfeitos, que é a maioria esmagadora do mundo, eles estão ainda atrelados aos atavismos, aos comportamentos animais. Eles reproduzem mecanicamente reações, não aprenderam a lidar com as suas emoções, não as sublimaram para sentimentos e ainda trabalham nas reações. A exemplo, estou caminhando numa rua, alguém pisa no meu pé, isso me causa um desconforto físico, meu cérebro responde com raiva porque foi a maneira que fui educado, e essa raiva ela se transforma em resposta, ou um xingamento, ou um revide da agressão física. Esse é o comportamento atávico, que a maioria de nós ainda reproduz. Porque é a questão da educação. A educação, no Livro dos Espíritos consta, definição dada por Allan Kardec, é o conjunto dos hábitos adquiridos. Vejamos, se nós começamos falando da equipe do mal, da erraticidade, que planeja, trabalha para que alguns se reencarnem, e tendo em vista que o nosso processo evolutivo ele é linear, ele não dá saltos, e que hoje é a nossa melhor forma, quer dizer que lá atrás, possivelmente nós estávamos naquele lugar. Então, como é que nós desprendemos? Mudando os nossos hábitos. A literatura espírita ela é vastíssima, é rica realmente de exemplos em que demonstram que um momento, um minuto na vida, na existência de uma criatura pode mudar todo o seu trajeto. Um minuto. Recordemos rapidamente de Públio Lentulus, nosso querido Emmanuel, teve um encontro com Jesus. Sentiu o magnetismo de Jesus. Jesus o aconselhou e disse antecipadamente o que lhe aconteceria se ele não despertasse a tempo.
E mesmo assim ele preferiu não ouvir Jesus. E aí nós temos o desdobramento da sua vida em outros livros da sua safra, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Vejamos que foi 1 minuto a conversa com Jesus. 1 minuto que Emmanuel poderia ali, naquele instante, transformar-se e sublimar-se. Mas ele preferiu outro caminho. Ele preferiu utilizar do seu livre-arbítrio e sofrer as consequências da sua escolha. Este é o conceito de liberdade. Liberdade, nós não podemos infringir o campo pessoal alheio e respeitamos as decisões do outro com entendimento e compreensão. Não significa que estamos sendo coniventes, porque compreensão e conivência são coisas totalmente diferentes, apesar de partirem de um mesmo pressuposto, que é o da aceitação do ato alheio. Mas a partir desta questão é que nós encontramos, novamente resgatando o Livro dos Espíritos, na questão 115, Deus criou os espíritos bons ou maus? E a resposta vem: todos simples e ignorantes. Simples e ignorantes. Então, por que Joana de Ângeles começa trazendo no recado do capítulo 3 essa manifestação do mal que parece não ter rompimento? Ela apresenta o conceito de liberdade. E aí, justamente no primeiro parágrafo, ela faz o contraponto entre ditadura, ela apresenta ditadura e liberdade numa mesma expressão. E que depende de nós esmiuçar. Porque além disso ela avança e vai dizer que essa ditadura e essa liberdade está intrinsecamente ligado à vida dos jovens. E que os jovens têm grande responsabilidade perante essas duas escolhas. Eu trouxe aqui uma fala do nosso querido amigo André Luiz Peixinho, onde, tratando sobre a família, ele coloca que quando o meio é mais evoluído que o aprendiz, ele se torna um atrator, um estímulo. Quando o meio e aprendiz estão sintonizados em idêntica faixa evolutiva, o ambiente é um reforçador. Quando o meio é mais atrasado, o exterior se transforma em desafio ao aprendiz. Vamos agora trabalhar nessas três questões. Simples ignorantes podem escolher ditadura ou liberdade. O que é que vai definir essa escolha? Não somente a criatura, mas a educação com que ela foi formada. Então, se nós temos um meio de educação potente, para o bem, transformador, regenerador, por mais bruta que seja a criatura, ela sai daquele meio melhor do que quando ela entrou. Então, o meio, ele se torna um estímulo para ele escolher entre a liberdade, o respeito, do que para ele escolher a ditadura. Como nós estamos falando de um planeta de provas e expiações, novamente de espíritos imperfeitos, a maioria está no mesmo grau. A maioria. É claro que tem casos extremos, tanto para baixo quanto para cima, colocando em um gráfico. Então, o nosso meio é mais um reforçador. Eu venho com as minhas tendências, venho com a minha educação à base da reencarnação,
trago a minha bagagem espiritual e aquele meio vai reforçar. Se for um meio que é mais despreocupado, é mais desprendido das responsabilidades para com Deus, para com a oração, para com Jesus, para com um bom hábito, então a minha base educacional vai ser essa. Talvez eu creia em Deus, talvez eu não creia, talvez eu frequente algum culto religioso, talvez não. Isso vai depender muito das necessidades que a encarnação vai proporcionando. Porque é claro, e gostaríamos de destacar, não é algo determinista. Nós temos sim, por exemplo, é o caso das expiações. As expiações estão lá, têm de ser passadas porque é um alívio para a consciência e faz parte do conjunto da lei de justiça, amor e caridade. Mas as provas elas podem ou não ser atenuadas pelo nosso comportamento. Então, se eu estou me desviando muito, lembremos que o mal é a ausência do bem. A dor é o afastamento de Deus. E a transformamos em sofrimento mediante a nossa consciência. Então, se nós estamos nos afastando de Deus, com toda essa bagagem, eu não tive bases familiares, tive que trabalhar desde muito cedo. Pegamos um caso aqui isolado. Tive que trabalhar muito cedo, a vida sempre foi corrida, não tinha tempo para nada. Mas aí acontece algum obstáculo que faz essa pessoa pensar em Deus. Veja, André Luiz, mais ou menos 8 anos terrestres no umbral, para lembrar que poderia orar, que poderia pedir ajuda, suplicar ao Senhor. A mesma coisa ocorre com Camilo Castelo Branco em Memórias de um Suicida. Então são essas questões em que o meio é um reforçador. Ele vai lhe mostrar, ressaltando quem você é, por que você veio aqui. E nós temos também aqueles casos mais difíceis, que é quando o meio ele é menos evoluído do que a criatura que se encarna ali. Que aí é uma missão duríssima, aspérrima. As almas sensíveis que encontram numa mãe ou num pai uma rejeição, uma violência, lembremos de Chico Xavier, era queimado com a ponta dos garfos. E Chico Xavier era uma alma doçurosíssima. Tinha necessidade? Aquele meio era um desafio a ele. Então, ele enfrentando esse desafio junto com o apoio da equipe espiritual, lembremos também que a sua mãe o aconselhava a resistir porque aquilo seria de brevidade. Ele venceu. E transformou toda a sua existência em um bálsamo para nós que o visitamos. E então nós vemos que a família é o núcleo central, organizador e esclarecedor do espírito reencarnante. É como Joana de Ângeles diz, o laboratório de experiências transcendentais. É o laboratório porque é ali onde nós vamos experimentar as misturas, as formulações entre amantes do passado que hoje se encarnam como irmãos e têm de resistir à atração mais forte sexual, ou num pai e numa filha
uma mãe e um filho, vice-versa, e que a história está recheada de casos para nós analisarmos. Então, a família é esse núcleo central direcionador que vai trazer à luz as questões de um bom soerguimento para a criatura humana. Resgatando outro filósofo, desta vez iluminista, o Jean-Jacques Rousseau, ele traz que o homem é bom, mas a sociedade o corrompe. Vamos travar contato com essa frase também e tentar esmiuçar um pouco. Na nossa concepção espírita, se uma coisa é boa, ela não pode simplesmente voltar a ser o que não era. Se é bom, é porque adquiriu virtudes. Se foi adquirido, aquilo está concretizado, enraizado no homem. Homem, criatura humana. Se aquilo está enraizado, já está construído, não há como desmanchar tudo e fazer novamente as primeiras etapas de experiência entre bem e mal. Então, um agente externo, nesse caso a sociedade, não poderia corromper o homem, este sendo bom. Por isso que esta afirmativa para nós não entra muito em voga no sentido de entendimento espírita. A utilizamos porque aí nós vamos trazer a questão da criatura reencarnante, do bebê dentro da família. Ele vem como um quadro em branco, uma tela, em que o pai e a mãe, ou os responsáveis familiares, visto que há vários tipos de arquitetura familiar hoje em dia e não repulsamos nenhuma, os responsáveis familiares desta criança, eles vão ser as diretrizes, os fundamentos, os firmamentos para que ela se desenvolva. Então, qual é a obrigação máxima, o dever imprescindível dos responsáveis? Educação. Educação difere de instrução. A gente tem essa pequena confusão de atribuir um ao outro. Instrução é aprender matemática, português, se você estiver em línguas, em países que utilizam o português, aprender português, aprender geografia, aprender ciência, biologia, física, química, isso é uma instrução, pois vai direto ao conteúdo acadêmico, ao conhecimento que a criatura pode fomentar em si mesma. Educação, entretanto, é o conjunto de valores ético-morais da criatura. Então, por exemplo, na base familiar, nós vamos educar a nossa criança a não ser desrespeitosa com quem quer que seja. Antes era tido não ser desrespeitoso com os mais velhos. Era uma tradição. Eu não podia responder. Mesmo se o mais velho fosse um pouco mais bravo, ou se fosse um pouco rabugento, você não podia dizer nada. Era o respeito. Hoje, à mercê de adaptarmos tudo às vontades sociais, perdemos a questão do respeito, que poderia ter-se uma análise, e desbravamos verdades, as nossas verdades, diga-se de passagem, ao outro.
Então, se alguém me incomoda, é aquele comportamento atávico, reativo. Por que você está me incomodando? Você é assim, você é assado, você é desse jeito, você fala isso, você fala aquilo, você não tem moral nenhuma para falar comigo. Então nós perdemos uma tradição de respeito para uma tradição de vertentes verdadeiras a partir de uma determinada visão. E é interessante porque a visão sobre verdade é única. Todos nós sabemos quem é Deus, mas cada um vai enxergar Deus de uma maneira. Eu posso enxergar Deus na matéria, posso ver Deus na ciência, como os cientistas dizem, ou posso dizer que não há Deus, mas eu posso enxergar o Deus que traz o catolicismo como um Senhor rodeado de anjos. Eu posso ver o Deus espírita que é energia, amor, expansão universal. Eu posso ver Deus de tantos jeitos, e isso é questão de visão, cosmovisão, verdade. Não significa dizer que porque isso faz sentido para mim, que fará sentido ao outro. Essa imposição é a ditadura. E o nosso comportamento, ele se prende ainda muito às questões de imposição. Mesmo que de boa fé, como descobri o Espiritismo hoje, estou empolgado com as leituras, com os estudos, o palestrante falou, ele devassou a minha vida e ele atingiu o ponto correto e eu quero instaurar na família o Espiritismo e quero mudar o comportamento dos meus familiares, afoito, fazer proselitismo, e tomamos um choque de realidade porque parece que as pessoas não sentem o mesmo que nós. É porque nós estávamos muito afoitos com a nossa verdade. E esta verdade é a verdade que os jovens se utilizam hoje em dia. Se nós entrarmos, e eu tenho essa experiência, pela faixa etária, convivo com alguns, quando nós vamos entreter uma conversa, as respostas, as atitudes, elas sempre são as mesmas, em tese, porque eu quis. A vontade. Eles trabalham a vontade como se fosse um motor imperioso que tem de ser saciado incessantemente, o tempo todo. Eu quero beber aos 16 anos, a minha família não é um meio reforçador, então sempre me ofereceram bebidas. Eu quero beber, eu vou beber. Mesmo 16 anos não sendo maior de idade. Eu quero fumar, eu vou. Minha avó fuma, meu pai fuma. Por que eu não posso fumar? Eu quero, eu posso. Eu vou fazer sexo. As pessoas, os jovens têm esse costume de datar as primeiras vezes e dizer e fazer uma disputa. Quem fez antes de quem? Porque eu quero, eu faço, eu posso. E de tal modo está a sociedade que estão vazios de sentido, de objetivo, de meta real, de essência, e procuram preencher-se com os vícios. E aí acabam no álcool, no fumo, no sexo desvairado, acabam
traduzindo transtornos psicológicos, neuróticos, como a ansiedade, o pânico, a depressão, que culminam no suicídio. Então nós vemos como um comportamento educativo, ele demonstra as bases necessárias de uma diretriz que resguarda e salva. Leon Denis e Camille Flammarion, eles trazem em O Problema do Ser, do Destino e da Dor e Deus na Natureza, em sequência, que os jovens eles sempre foram os fomentadores das revoluções. Eles traziam nova ideia, eles traziam novo vigor, eles traziam o ímpeto de transformar uma sociedade engessada. Hoje, porém, quem necessita da revolução são os nossos jovens. São os nossos jovens que não sabem o que fazer com as suas vidas. Não são adultos funcionais, porque não sabem sobreviver. E aí precisam do impacto da dor, que é uma professora excepcional para qualquer criatura. Precisam do impacto da dor para se conscientizarem de que a vida não é somente o que nós queremos, como bem queremos e entendemos. Porque não é formada à base de ditadura. É formada à base de liberdade. E a benfeitora de Ângeles prossegue trazendo essa questão do jovem como uma flor no jardim que deve ser bem cuidada, podada e que fará florescer todo o local e perfumar à medida que nós nos dediquemos a ele. Mas se nós estamos voltados apenas para o egocentrismo, se nós estamos voltados para o orgulho, para a nossa vaidade, e enxergamos as nossas dores como sendo primordiais, como vamos enxergar a dor alheia? Como nós vamos entender a necessidade de que um jovem precisa ser bem educado, dando limites a ele para que ele conheça o mundo em que entrou? Se nós estamos focados em um ponto, nós deixamos de analisar o todo. Esta é a visão, é a nossa verdade. E Joana de Ângeles ela faz um apelo muito significativo. Ela vai trazer, olhe, os jovens de hoje estão assim. Mas é preciso que você os resgate para o exercício da vida em plenitude. A reencarnação é um processo cíclico até que se rompa as amarras que o prendem ao globo terrestre. Então, para que você volte no mundo mais educado e tenha mais possibilidades de avançar na sua evolução, é necessário que você se reorganize e reorganize quem está do seu lado, lhe acompanhando e que necessita de você. Às vezes, nós não nos compreendemos nem nos achamos no direito de educar alguém. Isso é interessantíssimo. Porque nós somos falhos, achamos que essa fatalidade vai interromper algum processo em que possamos nos direcionar com autoridade moral. Eu lembro sempre do exemplo e tento incorporar à minha vida de José Pititinga, José Florentino de Sena, um dos fundadores da União Federativa Baiana,
atual Federação Espírita do Estado da Bahia. No livro Nos Bastidores da Obsessão, do escritor Manuel Filomeno de Miranda, tem um determinado trecho em que José Pitinga estava fazendo uma palestra no centro espírita e então chega um homem bêbado, acompanhado por entidades perniciosas, vulgares, espíritos zombeteiros, que queriam acabar ali com o clima da doutrinária. E então o bêbado diz: você é um pecador. Você não devia estar aí, no lugar onde você está. Você devia se envergonhar dos seus atos. Então, José Pitinga, com toda a calmaria, com toda a compreensão de consciência do outro, ele diz: meu irmão, você está completamente certo. Mas veja, se eu, com todas essas imperfeições, não tentar me melhorar, o que será de mim? Jesus me pede que eu siga. Então, mesmo falho, eu estou tentando. Tente também. Essa é a grande questão da forma de educação que nós devemos imperar. É uma educação evangelizadora. É a educação que consta no Evangelho do Mestre Jesus. Pedro cortou a orelha do soldado, negou Jesus 3 vezes antes do galo cantar, desconheceu Jesus por muito tempo, dormiu no Horto das Oliveiras. Mas quando decidiu seguir Jesus, definitivamente, foi a pedra basilar de toda a edificação. Judas Iscariotes seguiu o mestre. Tinha uma verdade, uma visão diferente. E quis impor como ditadura o mestre para todos. Mas não era a hora. E o vendeu por 30 denários. Arrependido, avergonhado, se suicida. Para voltar mais tarde, em diversas reencarnações, demonstrando seu amor a Jesus, pois que preferiu a educação mais difícil, culminando em Joana d'Arc. Então nós vamos ver que todos os apóstolos não eram seres perfeitos. Tinham as suas dificuldades e são espelhos do comportamento humano. Mas todos foram capazes de evoluir, destruindo a perversidade, a corrupção íntima, destruindo a ditadura, a imposição de ideias e reconstruindo a partir daí um homem novo em odres novos. Essa é a verdadeira educação, a base do modelo e guia exemplar da humanidade, que é Jesus. Então, Joana de Ângeles faz todo esse trabalho riquíssimo e que nos falta tempo para apreciar como é devido, pois que, em verdade, só utilizamos para a palestra 3 parágrafos do seu capítulo. E ela nos disse tanta coisa, e tanta coisa mais dirá, porque cada vez que revisitarmos a sua obra, modificados por uma experiência ou outra, enxergaremos ainda mais
Esse é o conteúdo educativo também que fornecem as obras espíritas, os livros elucidadores em geral. E para finalizarmos, pois que já chegamos ao nosso horário, eu trouxe uma mensagem de Joana de Ângeles que está nesse livrinho Filhos de Deus, a mensagem de número 3. Deus, o teu refúgio. Deus é o teu amigo, perfeito, acessível, sempre disposto a ouvir-te as queixas e apresentar-te soluções. Jamais se cansa, nunca se exaspera. Se buscado, atende paciente. Quando rejeitado pela ignorância ou rebeldia humana, permanece discreto, aguardando. Silencioso, fala em todas as expressões da natureza, manifestando-se de mil modos impossíveis de não serem percebidos. Sempre indulgente, é refúgio seguro, onde o consolo se expande, tranquilizando aquele que busca albergue. Está suficientemente perto para tomar conhecimento das tuas necessidades. No entanto, não te constrange, obrigando-te a receber-lhe o auxílio. Ele te propõe sugestões supremas e conselhos sensíveis, com a claridade da sabedoria que te ilumina interiormente. Às vezes, inspira-te antes dos acontecimentos para que te poupes aos desastrosos e te beneficies com os favoráveis. Com Deus no coração e na mente, agirás com decisão feliz e desempenharás as tuas tarefas com dinamismo elevado. Ele provê todas as tuas necessidades, mas não as assume, anulando o teu esforço e valor, assim candidatando-te à inutilidade. Ele te abençoa, quer o busques ou não. Contudo, se te elevas em pensamento, sintonizando com suas dádivas, assimilarás melhor a irradiação desse supremo amor. Nada faças sem te apoiares nesse amigo certo, seguro e paternal, que é Deus. E nós vemos aí na máxima expressão do sentimento que Deus obedece a todas essas normas que Joana de Ângeles apresenta, porque ela se baseou no comportamento dele. Deus não nos impõe que sejamos todos crentes nele. Deixa-nos ao livre-arbítrio, tendo a nossa expressão livre, mas nunca deixa de nos amparar em qualquer momento que seja, mesmo quando nos afastamos dele, ele aguarda paciente. Repliquemos, portanto, a educação baseada em Deus, baseada no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e estaremos fazendo um bem não somente a nós mesmos, quanto aos nossos jovens. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela escutatória de todos. Gratidão, Guilherme. Sua palestra foi muito, sabe, foi muito, assim, conseguiu, assim, ver coisas que muitas vezes a gente precisa ver no dia a dia e a gente não percebe. Por exemplo, no tema a ditadura da perseveridade, né? Eu tenho problema com R, gente. Eu hoje também procurei saber o que é, sabe? Porque a gente sabe o que é maldade, mal, mas as perverso, eu cheguei numa conclusão que muitas vezes nós somos perverso sem querer. Às vezes nós falamos coisas para as pessoas e às vezes a gente nem se dá conta do que a gente falou. Mas tem também que podemos ser perverso querendo, sabe? Vou falar, a gente vai ali, aí junta a maldade e a perversidade junto, e aí, né, é uma derrocada total. Eu
li um pouco sobre isso, porque geralmente esse perverso, a gente não usa muito essa palavra no dia a dia, né? A gente usa mais maldade, mal, essas coisas assim. Mas parabéns, eu particularmente, um dia quando eu crescer, eu quero ser palestrante, eu não quero ser não, gente, mas eu gostaria assim de, sabe, não, atingir corações, eu vejo que eu consigo também. Gente, hoje eu fiz assim pensamento da noite e eu fiquei pensando se eu poderia falar, se eu poderia expor o que eu escrevi. E eu, assim, às vezes eu converso com o Alberto e ele fala disso, você tem assim, e porque esse daqui eu fiz durante o dia com os pensamentos que veio à minha cabeça. Então, gente, é rapidinho, e eu só vou falar para você assim, assim o que passou na minha cabeça hoje sobre a lição sobre o tema, né? E sobre que eu ia falar, porque vocês veem que eu fico um pouco ainda com a barriga doendo, né? Aí, então eu pus assim, pensamento da noite. Ir ao centro e à igreja, postar versículos, amém, glória a Deus, isso é fácil. Agora, ser cristão dá trabalho. Principalmente quando sabemos que temos que amar o próximo, quando a vontade é de virar as costas. Cristianismo não é palco, é prática. Jesus não chamou ninguém para ser santo. Bem, no fim das contas, vamos ter menos discursos e mais amor ao próximo, porque o mundo não precisa de muitos títulos religiosos, precisa de cristão de verdade. Eu fiquei na dúvida se eu leria isso para vocês, mas é curtinho e foi assim que veio na minha cabeça hoje. Desculpa, gente, mas vocês sabem que eu sou meio metida também a fazer algumas mensagens, né? Mas é isso, gente. Agora, se alguém aqui no grupo quiser, né, perguntar alguma coisa, acrescentar mais alguma coisa, né? O microfone está aberto e eu, para falar a verdade, eu estou tentando ser melhor, sabe, entrar assim, nas palavras de Jesus, o que para mim não é fácil, gente, não é fácil, mas eu estou tentando. Hoje, então, vamos, vamos, né? Vida que segue. E é isso, gente. Se alguém quiser falar, essa é a hora. Boa noite, Guilherme. Muito bem sua explanação, sua reflexão sobre o assunto. E o que eu tenho de acrescentar agora no seu texto é assim um texto que fala mais ou menos, segundo o Espiritismo, a ditadura da perversidade pode ser compreendida como estado de obsessão coletiva ou uma profunda desordem moral, onde o egoísmo, a violência, o desrespeito à lei divina predomina muitas vezes impulsionado pela influência de espíritos inferiores sobre a humanidade encarnada. Joana de Ângeli, através da psicografia de Divaldo Franco, caracteriza a perversidade e a violência como doença do espírito, resultando de um atraso moral e da falta de amor, configurando uma verdadeira tempestade moral no planeta. Ele diz ainda o seguinte em relação ao assunto: a questão, os pontos principais sobre esse conceito à luz da doutrina espírita. Obsessão coletiva e perversidade. A perversidade não é apenas um ato isolado, mas pode se tornar um contágio moral. Espíritos obsediantes se aproveita de mentes vibracionalmente compatíveis para espalhar o terror, a corrupção e a crueldade, resultado em cenários que assemelham a uma ditadura dos vícios. Ele fala também o céu de perversidade. A ideia de uma perversidade espiritual
refere-se à atuação desses espíritos em esferas sutis, influenciando os pensamentos e ações dos seres humanos, gerando desarmonia e suicídio, conforme discutido em estudo de perversidade espiritual. Tem outro item também que ele diz a consequência da lei da causa e efeito. A perversidade, embora causa dor, é vista como um processo de provas e expiação para os envolvidos, tanto vítima quanto algozes, que se encontra em experiência de reparação de débitos passados. O Tweed fala o seguinte, a ditadura das paixões inferiores. O Espiritismo ensina que a verdadeira ditadura é a das paixões inferiores, orgulho e egoísmo, sob a razão e o amor. Enquanto o ser humano for escravo de seus instintos egoístas, estará submetido a essa ditadura da perversidade. O Twitter fala o seguinte, caminho da superação. A resposta espírita para essa condição é o desenvolvimento moral, a educação, a caridade e a renovação dos pensamentos através do estudo do Evangelho, o que eleva a vibração pessoal e coletiva, afastando as influências negativas. O item terminando esse texto, ele resume o seguinte, a perversidade é vista como um estágio evolutivo inferior, uma doença que se cura com amor, com a educação moral e a vivência das leis de Deus, desarticulando a influência obsessiva e promovendo a regeneração. O que eu achei mais ou menos, eu dei uma pesquisada rápida, foi sair falando sobre esse assunto. Mas, Guilherme, você foi muito bem, e que Deus te abençoe, te ajude, te coloque sempre no caminho que você está aí, e obrigado pelo seu conhecimento e por você transmitir essa belíssima reflexão. Está aberto aí para quem quiser dar a sua contribuição. Eu ditei mais esse texto porque ainda está bem assim, está cedo ainda, né? Eu aí falei mais um pouquinho, mas se tivesse tarde eu só falava só 2 linhas e acabar, mas tem muito tempo, né? Então, está aberto aí quem quiser falar. Boa noite a todos. Guilherme, obrigado, meu amigo, por mais um momento desse de informação. Viu? Que Jesus continue te iluminando, meu amigo. Eu estava ouvindo hoje no noticiário que a cada 6 minutos uma mulher sofre aqui no Brasil um tipo de violência, tanto sexual como de outras ordens também. E nós percebemos que aí há uma ditadura da violência em relação à mulher. Né? O que é preciso, Guilherme, que não só nós homens, na cultura, né, machista, o que está se precisando que aconteça na nossa sociedade para que os homens, né, ou a sociedade em si acorde para esse problema que é gravíssimo e atual, né, que nós passamos, o nosso país passa. Bom, eu agradeço as felicitações, tanto a Fidelis quanto a Alberto. É interessante, antes de adentrar propriamente no assunto, sexta, na nossa casa, nós fazemos um estudo da atualidade. Sexta passada, nós tratamos sobre o preconceito de toda ordem, mais voltado para a área sexual.
E então nós analisamos a partir de uma visão mais psicológica que toda emoção que não é trabalhada, que é reprimida ou suprimida, ela tende, em algum momento, à explosão. Então, nós podemos fazer uma figura analógica aqui como alguém que não sabe ministrar uma panela de pressão. Pode ocorrer explosão e é o item comum. A questão da violência de gênero, neste caso, da mulher, ela deve ser enfrentada, combatida de uma forma como nós explicitamos durante a nossa exposição de hoje, de voz ativa. Porque, enquanto ativistas no bem que devemos ser, não nos basta não fazer o mal, é necessário fazer o bem, porque não fazendo o bem estamos contribuindo com o mal. Estamos em cima do muro. E se o mal faz mais estardalhaço, tenta tomar mais controle e nós não estamos combatendo, estamos contribuindo, porque deixamos o nosso lugar vago. Então, para esta violência da mulher, a violência doméstica, a violência sexual, isso deve ser combatido a plenos pulmões. Deve haver uma reorganização de preceitos. Por que a mulher é subjugada? Por modelos patriarcais, machistas, por subversão de organização biológica, porque diz que o homem é mais forte, a mulher é mais fraca, e por indução lógica deveria o homem governar, imperar. Aos poucos isso se modifica, isto porque toda ideia nova, ela leva um tempo para que se instale. E a ideia nova é a liberdade. Para que ela se instale, é necessário os mártires de todos os tempos. Para que se instalasse a doutrina de Jesus, quantos não queimaram na fogueira? Hoje, mais conscientes, não deveria ser necessário, mas alguns há que ainda necessitam de exemplos bem explícitos para que se conscientizem. Então nós temos o avanço, porém, da Lei Maria da Penha. Mas Maria da Penha, ela quase foi morta pelo companheiro diversas vezes. Foi uma Marte no sentido de colocar, implementar um direito que devia ser natural, pois que a mulher é um ser humano. Se nós retrocedermos na história, a mulher não era vista como ser humano na época de Jesus. Nem mulher, nem criança. Crianças, até poucos séculos, trabalhavam em fábricas. Não tinham vida. Há muitas crianças hoje em dia, século XXI, século das tecnologias, que têm que trabalhar se não morrem de fome. Que têm que sustentar uma casa por questões de invalidez familiares. Então, para que se modifique este cenário, é necessário, primeiro, que sejamos ativistas no bem. Não vamos esperar de mãos vazias, nem sentados, de que o progresso nos alcance. Precisamos ir atrás do progresso, de encontro a ele. Porque senão onde estará o nosso mérito? Se ficamos sentados esperando o tempo passar. É necessário ativismo, dinamismo, como a benfeitora Joana de Ângeles aponta, dinamismo reformador. E além disso, além desse dinamismo, essa procura por modificar o cenário no núcleo familiar, na vizinhança, na cidade, quem sabe, pedindo
rogando, colocando em pauta aos prefeitos, aos vereadores, aos senadores, deputados, que o progresso tem que chegar e que essa é uma questão importante. Então, é uma gama de reflexões que cabem a essa questão de violência da mulher, violência de qualquer gênero, e que deve ser tratada da maneira mais urgente possível, com a nossa característica ativista no bem transformador. Guilherme, deixa eu fazer uma pergunta para você. Assim, acredito que você já leu alguma coisa e eu também já, mas eu queria ouvir sua opinião. Até que ponto a internet interfere hoje na violência, tanto em mulheres como em crianças ou em tudo? Aí, aqui a internet interfere, assim, qual ponto que assim eu vejo a internet como coisas boas e coisas ruins, mas eu queria saber bem assim de você, até quando ela interfere nessa violência. Hoje ela mostra muito violência, né? Tanto pela TV, pela internet, a gente vê, mas eu acredito assim, será que antes da internet, será que não tinha essa violência também, só que ela não era mostrada? Essa é a minha pergunta. Pronto. Com certeza tinha. Tinha essa violência ainda muito mais brutal. Vejamos que uma comparação entre tempos, o tempo atual sempre é melhor que o tempo passado. Mesmo que a gente se depare, por exemplo, no cenário atual de guerras, de suicídios, de estupros, de assassinatos vários, é melhor do que os tempos passados. Porque quando nós vamos ver a brutalidade no agir das pessoas, hoje se tem um pouco mais de consciência. Por pouco, se eu não gostasse de você e tivesse uma posição qualquer, eu mandava lhe matar. Eu mandava lhe prender, lhe torturar, lhe queimar numa pira. Então todas essas questões, o tempo presente sempre é mais benéfico, mas isto não isenta o tempo passado de ter também os seus defeitos. A internet, ela não é nem boa nem má, ela é uma ferramenta. Quem se utiliza dela é que é bom ou que é mal. Como o nosso planeta é majoritariamente espírito imperfeito, padronizado no mal, nos vícios, a internet ela se torna um ponto de apoio, de divulgação para estes vícios. Então nós vamos ver que temos pessoas, vamos pegar com uma rede social qualquer, o Instagram, nós vamos ter perfis destinados somente a viagens. E as pessoas que gostam de conhecer o mundo, de viajar através das telas, vão seguir. Temos um perfil só para bares, bebidas, e as pessoas que gostam vão seguir. Assim como nós temos nesta rede social, nós temos na internet em geral. Antes da internet sendo divulgada, generalizada para as massas sociais, nós tínhamos a questão de uma educação mais familiar, nem sempre mais acertada, porém mais familiar. A criança ou ficava em casa com a mãe, ou ficava com os avós, e a internet ela se transformou no meio de substituição dessa parentela. A exemplo, um pai e uma mãe, os dois trabalham porque tem que sustentar. O custo de vida está altíssimo. O capitalismo faz girar essa manutenção da vida. E vão surgindo novas coisas, vão tendo reatributos, as políticas influenciam também. Então tudo isso vai sendo trabalhado a fim de que a criatura assuma um padrão comportamental.
Se o pai e a mãe têm que trabalhar e muitas vezes o aposentado, o avô, tem que trabalhar também para ter o mínimo de subsídio, a criança ela fica sem ter com quem ficar. Mas aí nós temos a internet, o YouTube, nós temos os desenhos e direcionamos as crianças àquilo. Não estamos aqui condenando, mas veja bem, tudo tem a medida correta. Se nós deixamos a criança por conta própria, ela que não tem juízo de valor formado, porque o juízo de valor da criança, quem ajuda a formar, são os responsáveis familiares, como eu falei na palestra. Se essa educação ela não é bem estruturada, ela não é direcionada, a criança fica refém do que assiste. E as culturas de hoje, elas estão direcionadas à sagacidade, à impulsividade, ao brinquedo que eu quero comprar, ao brinquedo que eu preciso ter, o brinquedo que meu amigo tem, e eu tenho que ter também, porque senão eu vou ser excluído da roda de amigos. Isso vai criando ansiedade. E é alarmante o número de crianças ansiosas, de crianças depressivas. Não que lá atrás não tivesse, mas a internet, por meio dessas divulgações, por meio dessas manifestações, se transformou num propulsor. Então aumenta. Hoje nós podemos pegar alguns sites, alguns perfis nas redes sociais que são realmente instrutivos, que ajudam. Por exemplo, vamos trazer aqui a pandemia. Na pandemia nós não poderíamos nos reunir de forma mais calorosa. Então surgiram as lives que foram benéficas para muita gente que não tinha acesso, que não tinha como se transladar de um lado para o outro, porque possuía comorbidades físicas, por exemplo. Então a internet foi um baita presente nesse sentido. Porém, nesse mesmo exemplo, nós temos pessoas que deixaram de frequentar a casa espírita para ficar somente no online e perderam a sensação do contato. Não estamos condenando o online, não estamos condenando a live, até porque hoje nós estamos reunidos por conta da live. Mas quando nós nos prendemos somente a ela, nós deixamos de trocar um abraço, trocar uma energia, trocar um fluido. Assim são os jovens. É alarmante o número de jovens que não sabem conversar. Conversar mesmo, de olhar no olho, dizer, oh, tudo bem, como é que você está? Isso e aquilo, não. É no celular. E quando tira o celular é como se tirasse um mundo. Porque a pessoa fica perdida, ela não sabe como se comunicar, ela fica inquieta, ela fica ansiosa, ela não vê a hora de ficar com o celular novamente em mãos, como se o celular fosse uma extensão corporal cognitiva da criatura. Então, eu não sei se eu consegui abranger tudo o que deveria da sua pergunta, mas a internet ela é uma ferramenta. Ela não é nem boa, nem ruim. O que faz ela ser boa ou ruim é como e quem a utiliza. Em relação às épocas, a época presente, mesmo o caos que seja, é sempre melhor que a época passada. Genoa? Boa noite a todos. Interessante que esse tema, pegando o gancho que você trouxe disso,
é bastante peculiar, que a internet foi bem explicada pelo nosso expositor. Ela não tem culpa que por trás da tela há perversos. Também por trás da tela, há gente de bem, há gente boa, que trabalha com vontade de auxiliar, de ser solidário. A internet, na mão do perverso, a gente está vendo aí os fake news da vida. É através dos perversos que a gente está vendo essa disposição que eles deliberam, buscando contrariar, às vezes, o que é correto, o que é bom, o que é esperado por todos, mas como estão numa sintonia de traiçoeiros, de viciosos, de corruptos, isso é o ser humano do modo geral. Tendo esse comportamento que não é normal, não precisa ser violento, que o assunto que Joana traz, da ditadura da perversidade, a gente não detecta no sentido de violência, mas a gente detecta no sentido de trazer a quem tem um caráter duvidoso, que os espíritos desencarnados, influenciando aos encarnados que têm o mesmo comportamento, essa é a intenção da influência que a gente vê no mundo de hoje. Que os espíritos não vão nos prejudicar se a gente não der combustível. E o combustível de fazer o mal não está nos espíritos desencarnados. Está na maldade que a gente está vendo, usando uma ferramenta de progresso tecnológico para que a gente possa crescer, porém, infelizmente, moralmente, nós estamos ainda muito aquém. E por esta razão, vai-se de encontro, né, ao que é bom, ao que é correto, que vai nos estimular para que a gente cresça, a gente evolui. A doutrina espírita, ela tem um programa eficaz que veio surgindo como os trabalhadores de última hora, mas tem um quê de deficiência. Até nós que estamos dentro do movimento espírita, não paramos para pensar, para refletir, para ver o que é correto e o que não é correto. E a gente, às vezes, considera, até nós, infelizmente, a maioria de nós, considera normal as situações que a gente está vendo com fake news, né? Com situações que a gente está vendo que vai indo de encontro a um processo progressista da humanidade, que é a evolução. Então, o que é que a gente faz com essa ferramenta, internet, disse, e o caro expositor? Se não tiver uma segurança, uma racionalidade, uma lógica que a doutrina espírita nos recomenda, nós vamos entrar no desvio também de sermos razoáveis, né, dentro desses comportamentos, normalizando, muitas vezes, erros, porque tomamos partido por simpatia por esse ou aquele ou aquela. E aí, há entre os seres humanos uma roda viva, moralmente, a corrupção, o vício, e a gente não tem tempo de fazer a seleção do que é bom e do que é ruim, para quando a gente for para o plano espiritual, estar levando aquilo que a gente carrega conosco. Então, precisamos estar muito atentos a esse título de hoje, porque esse desvio de conduta
A questão 459 da doutrina espírita, ela nos chama a atenção das influências que os espíritos exercem em nossa vida. Mas não é os desencarnados. São os encarnados hoje através dessa ferramenta chamada internet. Então vamos ficar atentos, meus queridos irmãos e irmãs, porque não é normal o que a gente está vendo no dia a dia. E a gente não pode trair o nosso crescimento, a gente não pode deixar o nosso crescimento espiritual, de compreender a doutrina espírita, rejeitar o que não é correto. A gente tem que rejeitar o que não é correto através de pensamento. Então, quando a gente não faz uma boa leitura, quando a gente não ouve uma boa palestra, como foi a de hoje, a gente pode ser indicado de uma forma enganosa através dessas ferramentas, da ferramenta da internet e através desses fake news que são perversos. Aí é que está a perversidade. E quando ela diz do início do livro que a gente precisa tomar cuidado com esses espíritos que reencarnaram com o intuito de causar a perversidade. E a gente já está vendo no planeta Terra e usando essa ferramenta chamada internet. Precisamos usar o bom senso, a moralidade, se temos objetivo na nossa vida. Obrigado por tudo. Muito obrigado, Guilherme, pela sua exposição de hoje, né? E a gente precisa realmente rejeitar o que não é correto, o que causa dor, o que causa sofrimento, o que causa desordem. E é o que a gente está vendo no nosso dia a dia. Precisamos ir longe, dia a dia. E não é por, como diz as pessoas, não são pessoas de pé de chinelo, são pessoas que têm uma mentalidade, né, engravatados, mas que ainda traz na sua origem primitivista, como chama Joana, essa situação de ser um espírito reencarnado com o intuito de ser perverso. Muito obrigado. Mais alguém, gente? Bom, se não tem mais ninguém, gente, vamos terminar, né, a nossa reunião por hoje. Só queria mais uma vez agradecer a Deus e por estar aqui, né, porque eu tenho, hoje mesmo eu estava pensando, há 5 anos atrás, um ano antes da pandemia, no portão me chamaram, disse que eu tinha ganhado um celular, até hoje não sei quem me deu e não sei como foi parar nas minhas mãos. E depois da pandemia, eu conheci o grupo na pandemia, porque que nem Guilherme falou, né, a gente não saía, a gente ficava em casa, e hoje eu estou aqui, através, né, assim, então eu vejo assim, sabe, assim, as voltas que Deus dá para ele fazer a modificação na vida das pessoas. Porque ele sabe o potencial de cada um. Ele sabe o que a pessoa pode dar para ela mesmo, muitas vezes ela não dá. Então hoje eu só tenho a agradecer a Deus por um dia ter não comprado o meu primeiro celular, e alguém, ou não sei, engano da loja, não sei, parou e quando eu quis devolver, falei, não comprei, falou, não, já foi pago à vista. Então, foi assim que caiu o primeiro celular, um ano antes da pandemia, caiu um celular na minha mão, porque eu era contra celular e era contra internet, né? Essas coisas assim. E hoje nós estamos falando cada um de um lugar, né? E estamos aqui, a internet, a gente sabe que existem coisas horríveis, né? Mas eu acho que ela mostra também o dia a dia e vai, assim, às vezes a pessoa tem, né? Já tem aquele dom também de ser aquilo lá, mas ela tem muita coisa boa também. Eu, particularmente, se hoje eu estou aqui, é através da internet e um celular que caiu na minha mão um ano antes da pandemia, e a pandemia para mim também foi uma bênção que modificou todinho o meu pensamento, e hoje eu estou aqui, né, graças a ela. E é isso, gente, é só um desabafo, né, um desabafo de alma, e se ninguém mais
tem algo a falar, né, que Guilherme faça a oração da noite. E gratidão, Guilherme, você foi muito, sabe, assim, você é uma aula de evolução para principalmente, falo para o meu espírito, porque eu sou muito, eu não sei, eu acho que eu sou muito, assim, ignorante em matéria de coisas espirituais, sabe, muitas coisas hoje o espiritismo me deu respostas, né, mas muitas coisas ainda não entendo, sabe, eu duvido, e eu acho que é um caminho também, né, não acreditar em tudo, né, eu acho que é que nem a gente, eu acho bem interessante, né, o meu pai falava, bebendo leite, não importa a cor da vaca. E é isso, gente. Guilherme, a palavra é sua, para você fazer o final da nossa palestra. Agradeço a todos pelos elogios, pelas trocas de afetividade. Reconheço muito a caridade de vocês e agradeço por terem tirado um tempo para escutar esses ensaios que nós fazemos de exposição. E não se preocupe disso, realmente é um caminho. Todos nós temos um caminho, aquele que escolhemos seguir. E deixa eu te contar uma coisa. Todos os caminhos levam a Deus. Vão ter percalços, pedras no caminho, mas chegaremos a Deus. Porque Deus é inexorável, é imprescindível e permeia todo o horizonte que nós vislumbramos e que ainda nem sonhamos vislumbrar. Então, dessa forma, vamos nos manter harmonizados, rogar ao Pai a graça de nos manter mais um dia neste plano de carne, onde podemos nos expressar, onde podemos aproveitar outras experiências válidas à nossa evolução. Agradecemos, Senhor, pois que sem Tua misericórdia, aqui não estaríamos. Agradecemos ao Mestre Jesus, este companheiro inseparável de todos os momentos da nossa existência, sejam bons, sejam maus, sejam alegres ou tristes. Reconheço em Ti, Mestre Jesus, o nauta que mesmo diante das tempestades prossegue em timorato, guiando com o farol da verdade. Não deixamos de agradecer aqui aos nossos benfeitores espirituais, aos nossos mentores, aos mentores de nossas casas espíritas e aqueles que vieram apenas ouvir a palestra, conhecer o Espiritismo, pois que usar também. E dessa forma, neste vínculo afetivo, amoroso, que possamos não somente guardar esta boa energia para nós, mas emanarmos para o mundo. A gente, Senhor, como bem sabes, que sente fome, frio, sede. Os suicidas, os homicidas, os de desencarnação coletiva, os que guerreiam. Todos, Senhor, que somos Tuas criaturas, necessitamos de Ti. Atende-nos, por favor,
não de acordo com as nossas vontades, mas de acordo com o que nos é necessário. Desta forma, damos por encerrado a reunião de hoje, na certeza do amparo fraternal, de que a luz e o amor conosco prosseguem até o fim dos tempos. Que assim seja.